Bom dia! E aí? Sejam todos bem-vindos. No nome de Jesus. Vocês estão bem, gente? Vamos ir devocionar hoje. Quero convidar você a se juntar conosco nesta manhã para juntos nós orarmos e fazermos a nossa leitura matinal. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é bom e Ele nunca desampara os seus. E por isso nós queremos bendizer o nome do Senhor. Agradecer por Ele nunca desamparar aqueles que acreditam nele. Por isso nós celebramos nesta manhã o nome do Senhor. Pai, muito obrigada no nome de Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor é bom. Eu te agradeço pela sua bondade, pela sua fidelidade. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito, que são chamados para viver o plano do Senhor. E por isso eu celebro, eu me alegro, eu engrandeço o nome do Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa manhã, o Senhor revelando a sua vontade para nós aqui na sua palavra. Eu amo a sua palavra, Senhor, ela é a verdade. E por isso nós estamos aqui para dedicar tempo à sua palavra. Eu te agradeço no nome de Jesus, porque a sua bondade se derramou sobre nós e nós fomos alcançados. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém, amém. E aí, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui, ó, se juntando a nós para lermos a palavra de Deus, para juntos nos fortalecermos. Agora nós vamos ler o capítulo 9 de Romanos, porque nós ontem terminamos, né, ali o capítulo 8, mas hoje tem o capítulo 9 para a gente entender, né? Ele estava se perguntando, será que os judeus não entenderam, por isso que eles não aceitaram? Aí ele mesmo responde, entenderam sim, eles entenderam a palavra de Deus. E aí ele vai falando, ele vem explicando, mas o fato é que, por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. São como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar. Nem qualquer outra coisa é capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi assim que ele concluiu ontem a leitura de Romanos 8, não foi? E aí ele vem explicar, será que as pessoas acham que é difícil? Tem a impressão de que está torto aqui. Será que as pessoas acham que é difícil encontrar a salvação? Como é que faz para encontrar o Senhor Jesus? Como é que faz para acessar essa vida, para entrar nesse caminho, né, nessa direção que ele tem tanta segurança de que nada, 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 absolutamente vai nos separar desse amor poderoso, né? É só para eu me lembrar de algumas coisas que eu tenho que fazer no instante. Então, ele começa no capítulo 9 dizendo assim: o que eu digo é a verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também confirma que eu não minto. Meu coração está abatido dentro de mim, e eu me entristeço amargamente no meu coração por causa do meu povo, que é a minha raça e o meu sangue. E ele está sofrendo por causa do povo judeu, né? Ele diz assim: para o bem desse povo, eu digo que estava pronto a ser condenado eternamente, se isso pudesse salvá-los. Ó povo de Israel, Deus lhe deu tanto, mas vocês ainda não querem escutá-lo. Vocês foram adotados como filho, receberam a glória divina e a aliança.
Ele deu-lhes suas leis a fim de que soubessem o que ele desejava que vocês fizessem. Permitiu que o adorassem no templo, deu-lhes promessas maravilhosas. Vocês são descendentes dos patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana do próprio Cristo, que é Deus, que reina sobre todas as coisas. Glória a Deus para sempre. Amém. Bem, então as promessas de Deus a Israel ficaram sem valor? Naturalmente que não. Nem todo aquele que é nascido da família judaica é verdadeiramente judeu. O simples fato de terem vindo da descendência de Abraão não os faz, na verdade, filhos de Abraão. As Escrituras dizem que as promessas se destinam somente ao filho de Abraão, Isaque, e aos descendentes de Isaque. Isso significa que nem todos os filhos de Abraão são filhos de Deus, mas somente aqueles que creem na promessa de salvação que ele fez a Abraão. Deus havia prometido: no tempo devido darei um filho a você e Sara. E anos mais tarde, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. E antes mesmo que as crianças tivessem nascido, antes que tivessem feito qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por causa do que os filhos fizessem, mas por aquele que chama, Deus disse a ela que Esaú, o filho que nasceria primeiro, seria servo de Jacó, seu irmão gêmeo. Como está escrito, escolhi amar Jacó e não a Esaú. Esse texto que nós vamos falar agora, ele precisa ser lido com bastante atenção, porque existe muita controvérsia, existem muitas divergências doutrinárias a respeito disso, e eu não estou aqui com o objetivo de fechar qualquer situação, né? Vale ressaltar que cada pessoa que lê a Bíblia precisa buscar a direção do Espírito Santo, né? Buscar o entendimento nele. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, realmente a gente precisa estar com a atenção voltada para aquilo que o Espírito Santo fala dentro de nós. Vale ressaltar que quando nós lemos a Bíblia, nós não estamos lendo somente letra, o Logos. Nós podemos pedir ao Senhor que nos ajude a ver a palavra de Deus, né, e entendê-la segundo o Espírito, pois somos um Espírito. Então, aqui nós vamos falar de um texto que é bem controverso e que vai falar sobre esse capítulo 9 fala da soberania de Deus, que Deus é soberano, que Deus, na sua soberania, ele sabe de todas as coisas, ele entende, ele conhece de antemão, vale ressaltar, como eu disse ontem, Deus, ele já sabe o que vai acontecer no futuro, ele sabe daquilo que vai acontecer. Então, quando ele fala das coisas que ele já viu, você lembra que a gente leu que Deus é aquele que chama a existência das coisas que não são como se já fossem? Então, escute, o fato de Deus falar que da barriga de Rebeca tinham duas crianças e que uma seria serva, o mais velho seria servo do mais novo, e que ele escolheu amar Esaú, ou escolheu amar Jacó e não Esaú, isso não significa que Deus ele faz acepção de pessoas, porque a gente sabe que isso não faz parte do caráter de Deus, né? Para a gente fazer esse tipo de interpretação, nós precisamos entender o caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é bom e que ele não faz acepção de pessoas. Mas nesse texto fica parecendo que Deus diz: eu escolhi amar Jacó e aborrecer, né, Esaú. Parece que está escrito assim. Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Aqui diz assim, ó. Escolhi amar Jacó e não a Esaú. Ele vem dizendo, queridos, que Deus, os que são da fé, os que são descendência de Abraão, são os que são descendentes segundo a promessa, aqueles que creem. Os que creem, esses são descendência de Abraão. Ele diz que não é porque nasceu da linhagem que é da fé.
Não é porque nasceu da linhagem de Abraão que é considerado judeu. Gente, sejam bem-vindos. Nem falei com umas pessoas, não foi? Quero dar as boas-vindas a vocês. Quero dar as boas-vindas ao irmão Sérgio. Seja bem-vindo. O irmão tá na leitura da Bíblia. Fabiano, graça e paz. Que o Senhor acrescente um dia de muita paz e alegria na sua vida hoje, viu? E todos os dias. Quero ver também a irmã Vitória, que está fazendo a leitura juntamente conosco. A Dorinha, né, que a irmã é auxiliadora, que é de lá de Juazeiro. Ela ainda não chegou. Mas, ó, deixa eu fixar o comentário. Já fixei? Eu vou fixar o comentário aqui, porque quem chegar já vai acompanhando a leitura juntamente conosco. Então, preste bastante atenção. Quero que vocês, se puder, parem um pouquinho para ler esse texto. Porque se surgir dúvida, você vai perguntar. A gente está aqui para estudar. Eu não sei todas as respostas, né? Eu quero deixar bem claro. E também não quero fechar essa questão, dizendo que tem que ser assim, que é prego batido, né? E ponta virada, como diz o povo. Mas é que essa questão, tem gente que fala da soberania como se Deus, ele decide fazer uma coisa boa ou má e acabou. Não. Mas é que Deus tem o princípio da presciência. Imagine eu e você agora, se eu soubesse exatamente o que vai acontecer no futuro. Aí eu tô aqui agora, no presente, e eu preciso falar de coisas que vão acontecer no futuro, e eu vou citar que algumas pessoas vão crer e outras não. Então, ele fala de coisas que não são como se já fossem no passado, porque ele conhece todas as coisas, né? Então, ele já sabe do que vai acontecer, ele sabe quem vai crer, quem não vai crer. Ele sabe as pessoas que, apesar de tanto amor que ele derramou, essas pessoas elas não vão compreender e não vão aceitar o plano dele. Então, quando Deus fala disso, quando ele fala sobre isso, que ele percebe que vai acontecer no futuro, que ele já visualizou, ele fala e parece que ele está fazendo distinção. Ele diz: eu escolhi amar Jacó e não Esaú. Aí parece que ele tá dizendo assim, ó, o menino vai nascer, ele ainda não fez nada, mas eu não vou amar o Jacó. Ou eu não vou amar Esaú, eu vou amar só Jacó. Aí a pessoa diz, meu Deus, como assim, Deus? Só que Deus já sabe como vai ser a vida do Esaú. E aí as pessoas pensam assim, ele foi destinado para ser assim. Não, Deus dá a todas as pessoas as mesmas condições. Ele dá a todos. Você sabe que Esaú e Jacó viveram, teve o mesmo pai, a mesma mãe, recebeu a mesma promessa, inclusive a promessa de Esaú era de reinar. Só que ele foi negligente, tratou aquele direito que ele tinha, aquela promessa, como se fosse algo qualquer. Ele não deu a devida importância. Mas isso não foi porque Deus tinha dito isso. Isso foi porque Deus já tinha visto no futuro que ele ia ser relapso, que ele ia ser uma pessoa tipo negligente. Então, o princípio, né, a presciência, a onisciência de Deus, o fato de ele conhecer o futuro, fará com que ele venha aqui e explique essas coisas pra gente. Então, vamos fazer a leitura com esse olhar. O olhar da presciência de Deus, o fato de Deus saber das coisas antes que elas aconteçam. Aí, quando ele menciona, dá a entender que ele parece que fica fazendo escolhas entre um e outro. Vamos ler? Ele diz assim: será que Deus estava sendo injusto? Claro que não. Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Nesse capítulo, tá falando sobre a soberania de Deus, nesse versículo, ele diz o seguinte: quando você vai ver a tradução, quando você vai estudar, na verdade, né, estava até estudando com o meu pastor outro dia, e ele diz assim, na verdade, Deus, ele fala o seguinte: eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia e... misericórdia, deixa eu ver. Eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem se compadece, né, de outras pessoas.
Ele diz assim: se você não tem misericórdia de ninguém, então eu também não vou ter misericórdia de você. Geralmente é assim que funciona. Lembra de de Romanos, de o Evangelho de Marcos, que diz assim, que quando você estiver orando, que você libere perdão, se você tiver alguma coisa contra alguém, ou se você souber que alguém não é nada contra você, deixe a sua oferta ali e vá se reconciliar com essa pessoa. E ele também diz assim, que quando você estiver orando, perdoe, pois se você não perdoar as pessoas que magoaram você, Deus também não perdoará. Então é o mesmo princípio. Deus, ele não pode ser de um modo nos evangelhos e de outro modo nas cartas. Então o caráter de Deus fala exatamente isso aqui. O caráter de Deus diz: eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem tiver compaixão. Então, tudo que Deus mais queria que os judeus aprendessem era ter misericórdia uns dos outros. Lembra que ele fala, misericórdia quero e não sacrifício? Então, o que ele observou? Que os judeus eles estavam tão focados nas regras que ele não tinha misericórdia de ninguém. Ah, você não cometeu as regras, ou você não obedeceu a regra, então você está fora. Ah, você não fez isso, então nós não queremos parte com você. Então, eles não tinham esse exercício da misericórdia. E o caráter de Deus diz: eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Então, se nós formos misericordiosos uns com os outros, se nós tivermos compaixão uns pelos outros, se nós nos compadecermos da situação das outras pessoas e formos compreensivos no sentido de não julgar, de não taxar, o Senhor encontrou em nós misericórdia. Então ele também vai ter misericórdia de nós. Mas quando a gente lê esse texto que diz que eu terei misericórdia de quem eu quiser e me compadecerei de quem eu quiser, e quando fala também que ele decidiu amar Jacó e não Esaú, fica parecendo que ele faz acepção de pessoas. E ele continua argumentando, dizendo: assim, as misericórdias de Deus não são dadas só porque alguém decide recebê-las ou trabalhar arduamente para consegui-las. São dadas porque Deus tem misericórdia de quem ele quer ter. Pois as Escrituras diz que o faraó, o rei do Egito, ele disse: mas conservei a sua vida para mostrar-lhe o meu poder e para anunciar o meu nome em toda a terra. Assim vocês percebem que Deus tem misericórdia de quem ele quer e faz que outros se recusem a ouvi-lo. Esse princípio, essa questão de ele faz, porque de fato, na presença de Deus, tem gente que faz a endurecer, tem gente que amolece, tem gente que fica flexível, tem outros que ficam mais duro ainda. Vocês já perceberam que quando a palavra de correção vem, ou quando a gente ministra a palavra de Deus para algumas pessoas, elas ficam mais duras ainda, elas ficam mais resistentes, elas ficam mais ferozes, elas ficam com mais raiva. Então, na presença de Deus, o meu pastor ele fala uma coisa que eu nunca esqueci. Ele diz que a questão não é Deus, a questão é o ser humano. É o material, é a estrutura que tem em cada pessoa. A respeito de Faraó, por exemplo, ele fala o seguinte, que é da soberania de Deus, né? Ele fala assim, que nós somos, o nosso coração, como o barro. O barro, se você colocar o barro, se você formar uma panela, uma vasilha ou um elemento, digamos assim, lembra do barro do oleiro? Se ele fizer um jarro e ele colocar diante do sol para secar, aquela estrutura, o barro vai endurecer. Ele vai secar e vai endurecer, não é assim? Mas se você pegar cera e você colocar diante do sol quente, o que vai acontecer? Vai derreter. Aí ele usa esses dois elementos, meu pastor, a gente conversava muito sobre isso, que diante de Deus, algumas pessoas, ao ouvir os decretos do Senhor, ao ouvir a palavra do Senhor, ao ouvir a vontade do Senhor, Deus Todo-Poderoso, tem gente que endurece, tem gente que fica com raiva, tem gente que fica bravo, tem gente que diz: ah, então é difícil, como pode um Deus desse, como pode fazer isso? Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo
onde as pessoas querem viver tanto do seu jeito, elas são tão amantes de si mesmo, elas colocaram o ser humano numa condição tão elevada que elas ignoram Deus. E aí, quando Deus diz, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, aquilo endurece por dentro, porque isso é difícil demais. Como assim me submeter aos maridos? Como assim considerar os homens como líderes dentro das nossas casas? Você entende? Então, o que é que está errado? É Deus? Não, é a estrutura que tem dentro de nós. É a parte de cá. Não é que Deus está errado. Ele está colocando ordem nas coisas. Ele está colocando como ele planejou as coisas para funcionar. Mas tem gente que, ao ouvir a vontade de Deus, ela endurece. É por isso que, aí assim, esse é um princípio, porque da forma como a gente lê nas escrituras, desse modo aqui, não combina com o caráter de Deus. É evidente que Deus é soberano, né? E ele vai falar sobre a questão do oleiro, tipo, Deus cria um vaso para honra e outro para não tanta honra assim. E é evidente, e é verdade. Deus ele pode chamar alguém como um Paulo da vida para pregar para os reis, mas ele pode chamar uma pessoa como eu para pregar para as pessoas mais simples. Ele está colocando cada um com uma característica, mas todos têm o mesmo valor diante dele. Mas só que a forma como eu vou corresponder à vontade de Deus, ela fala mais sobre mim do que sobre Deus. Porque se Deus que disciplina os seus filhos, ele me disciplinar e eu resistir e eu endurecer, a culpa não vai ser de Deus. A culpa continua ainda sendo do barro, né? Ainda continua sendo dessa estrutura de cá. Aí ele continua falando assim: mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus os culpa por não o ouvirem? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem são vocês, homens, para criticarem a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer àquele que o fez, por que é que você me fez desse jeito? Quando o oleiro faz um vaso de barro, ele não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso bonito, para uso especial e outro para uso comum? Sim. Ó, existe uma coisa que foge da nossa compreensão. Existem coisas que a gente simplesmente não consegue compreender as coisas de Deus. E a gente precisa considerar isso. Ah, mas não entendo por que Deus fez isso. Por que Deus fez assim? Por que tem que ser assim? Por quê? Esse monte de pergunta coloca a gente numa situação como se a gente colocasse Deus contra a parede. Mas a soberania de Deus, o caráter dele, aquilo que a gente pode conhecer, a gente já conhece. Ele é bom, ele é justo, ele é santo e ele é reto. E quando Deus faz as coisas, ele já faz sabendo de antemão. Ele sabe quem vai corresponder e sabe quem não vai. Ele sabe quem vai se comportar de um modo e quem não vai. Mas não foi Deus que fez a pessoa ruim. Vocês entendem? Por exemplo, foi Deus que fez Lúcifer? Foi. Mas Deus fez ele mal? Não. A maldade brotou de dentro do coração dele. Então, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. E a Bíblia diz que nós devemos nos humilhar diante da potente mão do Senhor. Então, diante da potente mão do Senhor, eu devo me humilhar. Eu sou criação de Deus. Eu preciso me colocar no meu lugar. Porque o que nós vemos são tempos difíceis onde pessoas querem talvez fazer um monte de pergunta e dizer por que Deus fez assim? Por que Deus me criou dessa forma? Por que eu tenho que ser assim? Ah, como assim? Um dia eu conheci uma pessoa que disse que tinha um filho que estava no caminho errado, e ao invés dela ouvir a palavra de Deus e dizer assim, como é, quer dizer que Deus considera isso errado? Ela disse, se o meu filho que está errado não é aceito por Deus, pois eu também não quero esse Deus. Olha só, vocês entendem como as pessoas se posicionam de uma forma ou de outra diante da presença de Deus? Quando a palavra de Deus é lançada, tem gente que se posiciona, isso é um absurdo. Ah, mas eu não concordo com isso. Então, o problema não é Deus, o problema é a estrutura dessa pessoa que não quer se submeter, né? Aí ele diz assim, quando o oleiro faz o barro, assim, será que Deus não tem perfeitamente o direito de mostrar a sua ira e o seu poder contra aqueles que estão prontos para a destruição,
aqueles com quem ele tem sido paciente todo esse tempo, né? Quando alguém experimentar um juízo, por exemplo, a ira de Deus está sendo preparada, gente. Vai chegar um tempo que a ira de Deus vai ser derramada sobre as pessoas que permanecem no pecado. Isso a gente continua falando, porque Romanos, ele fala muito sobre isso desde o capítulo 1. Vocês viram o capítulo 1? Que ele diz que as pessoas, porque decidiram amar a si mesmo, porque decidiram colocar o ser humano, o ser criado, acima do Criador, ele diz que Deus os entregou às próprias paixões, às próprias vontades. E aí os homens começaram a fazer tudo que eles acharam que eram sábios e começaram a fazer tudo errado, ficaram loucos. Considerando-se sábios, tornaram-se tolos e trocaram a verdade pela mentira. Então os homens começaram a se relacionar com os homens, as mulheres começaram a se relacionar com mulheres. Por quê? Porque decidiram amar a si mesmo e não amar a Deus. Então, por causa dessa atitude de não considerar Deus como digno de louvor e de honra e de submissão a Ele, né? Então, eles se desviaram fazendo todo tipo de coisa que eles acharam na cabeça deles, sabe? Deus entregou. Ah, vocês não querem obedecer? Não, então fiquem livres para fazer o que vocês quiserem. Aí, gente, o ser humano entregue a si mesmo, vira qualquer coisa, menos ser humano. Por isso que vocês entendem, como assim um ser humano é capaz de fazer isso? Porque ele está largado à própria sorte. Tem um versículo na Bíblia, em Provérbios, que diz que a criança entregue a si mesma, ela envergonhará a mãe. Uma criança, ela não tem condições de decidir. Quem decide são os pais. É por isso que Deus colocou pais sobre as crianças. Pais maduros, pais mais responsáveis, pais que cuidam dos seus filhos. Porque eles estão ali para decidir sobre os filhos. Mas sabe o que é que muitos pais fazem hoje? Filho, o que você gosta? Você quer comer isso ou comer aquilo? Mas criança é criança. Criança não foi feita para decidir as coisas. Sabe? Então, é como nós, seres humanos, em relação a Deus. Nós precisamos viver dependentes de Deus. E não dizer que nós mesmos sabemos. Não, Senhor, pode deixar que eu sei. A gente é tão limitado, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a algum minuto. Como nós podemos, diante de Deus, dizer que sabemos alguma coisa? Dizer, ah, Senhor, pode deixar comigo que eu sei, eu me viro. Não, eu consigo. A gente é dependente de Deus. Então, é como aquela criança que eu falei. Eu vejo os pais hoje colocando umas crianças num nível que elas não foram criadas para decidir. Aí os pais ficam, filho, você quer comer isso ou quer comer aquilo? Quer fazer assim ou quer fazer assado? Criança não decide, quem decide são os pais. Aí criam filhos que entregues a si mesmo. Aí na hora que os filhos estão fazendo o que eles bem querem, aí os pais começam a sofrer e dizer o que foi que eu fiz, onde foi que eu errei. Errou porque criança foi feito para obedecer aos pais e não para decidir o que fazer. Então, a criança não é ela que decide. A mesma forma, não somos nós que decidimos. Deus nos criou, queridos, para os propósitos dele. E aqui ele fala assim, e ele também quis mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre nós, que somos aqueles a quem ele tem misericórdia, que ele havia preparado para receberem a sua glória. Pois nós somos aquele a quem ele também chamou, quer sejamos judeus ou gentios, como diz a profecia de Oséias. Aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde certa vez foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O profeta Isaías, falando de Israel, clamava que, embora houvesse milhões deles, somente um remanescente será salvo, pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra e apressará o seu intento. E em outra parte ele disse, Isaías, se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos completamente arrasados como Sodoma e Gomorra. Bem, então, o que vamos dizer disso tudo? Tão somente isto, que Deus deu aos gentios a oportunidade de obterem uma justiça que vem da fé, muito embora eles não estivessem realmente buscando a justiça. E os israelitas, porém,
que tão arduamente buscavam uma lei que trouxesse justiça, nunca tiveram resultado. E por que não? Porque não a buscavam pela fé, mas por meio de suas obras e de suas boas ações. Assim tropeçaram na pedra de tropeço. Deus os advertiu disso nas Escrituras. Eu coloquei em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que vai fazê-los cair. Aquele que nela confia jamais será abalado. Então você consegue perceber a soberania de Deus? A onisciência, a presciência, o pré-conhecimento de Deus. Gente, vocês que estão ouvindo, vocês conseguem compreender que Deus, ele não faz a vida da gente difícil? A gente é que não se submete a ele e vai tropeçando nas coisas que Deus estabeleceu como boas para nós. Eu consigo perceber pelo Espírito de Deus falando para nós hoje que nós devemos nos humilhar diante de Deus. Nós devemos nos considerar dependente de Deus. Porque, querido, se a gente empinar o nariz, se a gente disser, eu vou fazer porque vai acontecer, aí nós seremos arrasados. Nós seremos, sabe por quê? Porque Deus, ele não vai aceitar que uma criatura, que um ser criado por ele, né, venha afrontá-lo. Isso é muito pecado. A Bíblia diz, por acaso Deus não tem direito, e nós vimos aqui ele dizer, por acaso Deus não tem direito de julgar o pecado das pessoas que insistem no erro, apesar de ele abrir os braços direto e dizendo, eu quero te amar, eu quero perdoar, eu quero limpar os teus pecados. E a pessoa, não, eu não quero saber de Deus, esse negócio. Ele vai julgar, ele tem direito, ele criou essas pessoas. Foi ele que criou. Então, o que é que fica claro no nosso devocional? Deus é soberano sobre todas as coisas, todas as criaturas, tudo que foi criado. E ele tem o direito de dizer o que foi, para que foi que ele criou a mim e a você. Ah, mas eu não quero ser assim. Eu não quero ser homem, eu não quero ser mulher. Eu quero ser outra coisa. Mas você já sabe que isso não vai dar certo. Porque Deus, ele sabe mais do que você. E ficar insistindo nessa história de que eu não aceito que eu posso ser quem eu quiser, isso daí é muita afronta contra Deus, porque ele é soberano e ele não vai deixar impune esse pecado. Ele vai trazer juízo, ele vai trazer julgamento, porque até quando ele traz o julgamento, ele é bom. Ele é bom porque ele precisa dizer, eu não aceito isso aqui. Isso aqui é uma afronta demais contra mim. Aí Paulo, pela revelação do Espírito, porque a gente vê Paulo escrevendo essa carta, eu estava até conversando aqui em casa que Paulo estava purinho no Espírito, era só Espírito. Ele, eu acho que nem depois, quando ele foi ler o que ele escreveu, inspirado, tão inspirado, ele diz, meu Deus, foi eu que escrevi? Não. Eu acho que nem consciência, às vezes, ele não tinha tanto das coisas, porque ele estava tão no Espírito, ele conseguia, tipo, pegar o coração de Deus e trazer para cá. Mas leia com os óculos da justiça de Deus, da bondade de Deus, porque ele é bom o tempo todo, né? Ele é bom o tempo todo. Oi, Carminha! Eu sei que Carminha ama estudar a Bíblia também, ela ama as Escrituras e eu quero mesmo ouvir as suas considerações a respeito desse texto. Muita gente tropeça nesse texto, porque diz que Deus mata quando ele quer, que Deus faz o que ele quer, porque ele é soberano e na hora que ele quer matar alguém, ele mata e na hora que ele quer. E de fato é verdade, só que ele não faz isso de forma aleatória, porque ele está preso nos princípios, nos seus próprios atributos. Por exemplo, ele é justo, ele é bom, ele é amor, ele é santo, a sua palavra não muda. Então ele não pode dizer uma coisa hoje e outra amanhã. Então Deus não muda, ele não muda. Aí o pastor Adriano está comentando, nós fomos criados para apenas confiar nele, porém passamos a ser questionadores do Criador. E foi aí onde a gente esbarrou no problema, né?
E aí foi aí onde a gente esbarrou na dificuldade. A gente quer questionar Deus. Eu vi um comentário muito interessante. Muitas vezes a gente, por ter sido criado num ambiente democrático, num país democrático, a gente confunde o reino de Deus, a gente confunde Deus. Deus não é democrático. Deus é o reino de Deus é uma teocracia, ou seja, é Deus quem estabelece, é quem decide as coisas. A gente que foi criado numa democracia, a gente começa a dizer, oxe, eu não concordo com isso, vamos fazer uma revolução? Para a gente mudar essas coisas de Deus, nós vamos provar que nós podemos viver do nosso jeito e fazer tudo do jeito que a gente quer. Oxe, a gente é capaz, a gente tem raciocínio, a gente é inteligente, a gente avançou. E esse pensamento, querido, vai levando as pessoas para debaixo da ira de Deus. Ele não vai aceitar alguém que não se submete. Ele não vai aceitar alguém que empina o nariz, alguém que levanta a sua dura cerviz diante dele. Ele vai trazer juízo diante dessa pessoa. Porque o que ele quer? Ele quer que eu, que fui criado, aceite para que ele me criou. Antes eu não entendia, mas uma vez que chegou o entendimento, eu me submeto. Eu lembro que antes, quando eu era adolescente, os meus questionamentos, eu dizia, como assim eu vim para cá? Ninguém me perguntou se eu queria vir para cá. Eu acho que Deus olhava de lá e dizia assim, olha que petulância. Eu dizia, como assim eu vim para cá, ninguém perguntou, eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, alguém me explique o que é que eu estou fazendo aqui. Então, essa é uma pergunta que o mundo coloca pra gente e a gente fica querendo questionar as coisas de Deus, mas aí eu conheci a Deus, eu busquei a Deus. Na verdade, eu não busquei, não. Ele me buscou e ele me achou. E quando ele me achou e eu ouvi a voz dele, ele disse: Pronto, agora eu vou te explicar por que eu criei você, para que eu criei você, então eu quero corresponder com a expectativa de Deus. Isso se chama, sabe o quê? Propósito. Porque Deus tinha uma intenção com cada pessoa que ele criou. Agora eu, pessoa, vou me rebelar contra Deus porque ele me criou assim? Porque nasci aqui? Porque nasci mulher? Eu não, eu amo saber que ele me criou dessa forma. Existe um pensamento que fica tentando deturpar aquilo que Deus criou. Mas isso não vem de Deus, isso é do inferno, isso é mundano, isso é humano, isso é diabólico. E nós temos que nos submeter diante da soberania de Deus e considerar, ele sabe mais. Se ele decidiu assim, então que seja assim, porque ele sabe mais, ele sabe de todas as coisas. Vou ler o comentário de Carminha que disse assim: essa semana vi uma entrevista de um rapaz, ele é homossexual, e as pessoas falando que, seja ele como você, e Deus te ama como você é. E a Lívia, que é filha dela, junto comigo, e eu expliquei para ela que Deus recebe a pessoa do jeito que ela está, mas mas Deus não quer que ela continue como está. Deus quer mudança de vida. Aí o Fabiano tá dizendo, ó, a relatividade tira o homem dos trilhos. Muito bom, Fabiano, é isso mesmo. E também, Carminha, a gente precisa contextualizar para as crianças, né? Hoje tá na mídia, não tem como elas não ouvir esse tipo de pensamento. Seja o que você quiser, seja quem você quiser. Mas a gente precisa contextualizar. Olha, Deus criou a gente, como você explicou para a Lívia, né? Deus criou a gente e Ele sabe o que é melhor para nós. Não somos nós que vamos dizer para Deus quem nós queremos ser. E esse pensamento do Fabiano, realmente, a relatividade tira o homem dos trilhos. E é verdade, relativizar tudo, não considerar a soberania de Deus, tira a gente dos trilhos e isso vai se estragar, isso vai causar um grande acidente desastroso, isso vai levar a gente para um lugar que não é bom, isso vai levar a gente para a perdição. A Bíblia fala aqueles que estão se perdendo. Quem são os que estão se perdendo? Os que pensam, os que amam a si mesmo, os que amam a si próprios e que estão caminhando de acordo com a sua própria vontade. Então, esses estão fora dos trilhos. É verdade. Essa frase resume muito bem. É bom você deixar lá nos comentários, né, do vídeo. Você pode ir lá e escrever
Esse comentário é muito bom. A Carminha também pode, eu convido você, Carminha, a deixar seus comentários lá. E a gente ensinar às crianças que Deus nos fez e que nós devemos nos submeter à vontade de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. E que nós devemos amar e obedecer ao Senhor. Sabe, existe um espírito de desobediência reinando naqueles que não querem se submeter. E a gente deve entender que esse caminho não vai levar a um lugar bom. Então, o que prevalece no capítulo 9 é justamente a soberania de Deus. Paulo está escrevendo, falando para esta igreja que ele ainda nem conhecia, que eles devem considerar. Porque os judeus ficavam questionando por que Deus agora, por que Paulo está pregando para os gentios? Por que ele está falando que Deus agora, quando Paulo, querido, falava que ele agora ia anunciar a palavra de Deus para os gentios, que Deus estava aceitando os gentios, que Deus estava dando o Espírito Santo para os gentios, aí ele dizia, isso é heresia, isso é demais para nós. Quer dizer que Deus agora aceita pecador? Aí ele dizia, olha, Deus está amando os pecadores, ele está aceitando todos. Só que como Carminha falou, mas ele não quer que a gente permaneça do mesmo jeito. Ele está aceitando, mas ele diz, olha, eu vou te ensinar o correto. Você estava perdido, você estava sem saber das coisas. Deixa eu te ensinar o modo correto de viver. Porque, queridos, essa palavra, a palavra de Deus, ela é um manual. Ela é que diz o que fazer, o que não fazer, como vai dar certo, como vai dar errado. A palavra de Deus é poderosa, é um manual da vida do ser humano. Desconsiderar a palavra de Deus é desconsiderar Deus. Aí tem gente que quer desconsiderar a Bíblia, mas Deus é soberano. E como eu disse, vai chegar o dia em que ele vai simplesmente com a sua mão, vai pegar o céu e enrolar como se fosse um tecido e vai pegar a terra e enrolar como se fosse um outro tecido e vai fazer um novo céu, uma nova terra com aqueles que decidiram obedecer e colocá-los para reinar. E aí, a gente vai fazer o quê? Ah, vou fazer um movimento para impedir que Deus faça um absurdo desse. Ei, nós não estamos. O reino de Deus não é uma democracia. Nós precisamos saber que tem alguém a quem devemos nos submeter. Nós precisamos entender, isso é segurança para nós. Porque assim como uma criança entregue a si mesma, ela envergonha a mãe, um ser humano entregue a si mesmo, ele vai se estragar, ele vai se perder. Então nós devemos entender, eu sou um ser humano criado à semelhança de Deus, para amar a Deus, para obedecer a Deus, para honrá-lo e para cumprir os propósitos dele. Se eu não quero me submeter, então eu estou entregue a mim mesmo, só que eu não tenho soberania nenhuma diante dele. Eu sou como um sopro diante dele. Eu sou como uma palha diante dele. Então eu devo me submeter para preservar a minha vida. Ele diz, tem um versículo que diz assim: eis que eu coloco diante de você o céu e a terra como testemunha de que eu propus a você a vida e a morte. Escolhe a vida para que você tenha vida, para que eu possa te ajudar. Mas ele não força ninguém. Ele não vai arrastar ninguém para obedecê-lo. Ele vai deixar cada um escolher, cada um ter a sua própria vontade. Você é livre. Então, queridos, vamos ensinar isso para os nossos filhos. Vamos ensinar essa verdade para as nossas crianças, para que elas aprendam a se submeter, para que elas aprendam que Deus sabe todas as coisas e que nós devemos aprender de Deus e não querer ensinar a Deus como ele deve governar. Não é verdade? Então, eu aprendi nesse devocional coisas poderosas que durante a minha vida inteira eu não havia aprendido. Eu aprendi lendo essas escrituras que Deus é soberano e que eu devo apenas me submeter a Ele. E Ele diz que quem se submete, quem se humilha diante dele, Ele vai exaltar. Ah, eu quero ser exaltado? Pois é, começa pelo processo de se esvaziar. Começa pelo processo de se humilhar. Amém? Que você tenha essa compreensão hoje, neste dia, e que você carregue para a sua vida.
que você ensine outros, que você edifique o nome do Senhor, que você engrandeça o nome do Senhor. Nós já podemos perceber, eu tenho 40 e poucos anos, e já pude perceber que uma pessoa que faz só o que ela quer, ela tá longe de agradar a Deus. Ela vai se estragar, ela vai se perder, ela vai, sabe, perecer. Então, vamos nos submeter, vamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor. Nós devemos estar guardados nele. Amém? Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Compartilhe esse vídeo, manda para alguém, vai beneficiar alguém. Vai essa leitura que é da palavra de Deus, não é o meu pensamento, é a leitura da palavra de Deus. Ela vai trazer edificação para a vida de pessoas e livramento para que pessoas não se estraguem, pessoas não se percam, não morram sem conhecer a grandiosidade do plano de Deus. Tenha um excelente dia, queridos, que você possa viver este dia praticando, se submetendo a essa palavra, porque ela é a verdade absoluta. Amém? Não vamos relativizar as coisas. Vamos entender que existe um ser soberano, absoluto e poderoso, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Beijo no coração de vocês, agradeço a companhia e a gente se vê amanhã, no nome de Jesus, se Ele assim nos permitir. A gente se encontra amanhã às 6 da manhã. Eu vou deixar o devocional às 6 mesmo, vou compartilhar essa mensagem agora nos stories, tá bom? Chama outra pessoa e a gente se vê amanhã no nome de Jesus. Beijo, tchau, tchau, gente.